E aí, traders, investidores de plantão, como vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem aí hoje, quarta-feira, dia 4/12, e hoje é dia de eu trazer aquela questão de evolução da minha carteira de investimentos, tá? Eu me comprometi com vocês aí que eu ia demonstrar a evolução dessa minha carteira que eu abri em outubro, tanto a valorização quanto a desvalorização dos meus ativos, tá? Esse mês aqui de novembro eu decidi que eu não vou mais investir em tesouro direto, vou só investir em ações e fundos imobiliários, tanto que agora para o mês de dezembro talvez eu retire o aporte que eu fiz, a aplicação que eu fiz de tesouro direto, para fazer os meus aportes aí em ação e fundo imobiliário também, tá? Tô sem paciência para tesouro direto, muito devagar, para mim não é legal. E eu vou mostrar aí para vocês os resultados, tá bom? Como vocês bem sabem, caso você tenha começado a ver esse vídeo agora, não tenha visto os meus últimos vídeos, quando eu comecei essa carteira, em outubro eu fiz um aporte de R$5.000 e comecei uma carteira de investimentos. Investi 25% em tesouro direto, 50% em ações e 50% em fundos imobiliários, certo? Foi o que? 1.226 em tesouro direto, teve uma rentabilidade baixa de outubro para novembro aí de 0,22. Investi em 16 ações, certo? Essas 16 ações me renderam 2,48%, algumas quedas só, teve só 4 ações que tiveram decréscimo aí, que desvalorizaram. Investi em 6 fundos imobiliários, todos tiveram uma valorização de 3,03%, certo? Esse foi o meu de outubro, que eu já fiz um vídeo aí mostrando mais de forma detalhada aí, tá? Agora novembro, a partir de novembro eu não vou mais o que? Eu não vou mais mostrar os aportes, tá? Não vou falar mais quanto eu estou investindo em cada um, até por privacidade mesmo, tá? Mas eu fiz um modo aqui, uma forma de mostrar para vocês aí do outro lado, que vocês vão também identificar valorizações e desvalorizações da minha carteira. A única diferença, a única transparência que vocês não vão conseguir ver serão os valores fechados que eu estou investindo. Mas o valor que cada uma foi aberta um mês e fechou, vocês vão ver isso certinho. Consequentemente, vocês vão saber se a minha carteira valorizou ou desvalorizou. Vamos lá. Eu fiz aqui as valorizações, o mês de outubro, tá? Já tá aqui com os valores fechados e abertos. A questão de valorização, você pode ver que aqui ficou R$30,82, uma média de 2,60%. Não ficou, não bateu com os valores de outubro, que daria o quê? De valor, teria dado R$93 e não R$30, porque eu comprei maiores quantidades, entendeu? Aqui tá como valor unitário de cada ativo. Como eu comprei mais de um ativo, no final o resultado vai ser maior, que ele foi duplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a partir de quantos ativos quantas ações daquele ativo eu acabei comprando, tá? Outubro foi esse resultado, fechou aí um acréscimo de 2,61% dessa carteira que eu abri, tendo desvalorização dessa GNDI. Quer ver? Deixa eu até colocar qual foi a ação aqui. Foi uma de hospital médica, quer ver? Aqui a Intermédica, ela desvalorizou em outubro e também desvalorizou em novembro, tá? Em outubro ela desvalorizou 5,12% e nesse mês de novembro ela desvalorizou 1,57%. Deixa eu só continuar o outubro para não ficar uma coisa meio confusa. A MYPK, que também é uma empresa líder no segmento de ligas metálicas, de rodas metálicas aí para carros, ela desvalorizou em outubro. A Via Varejo, que é o mais small cap que eu confio, desvalorizou em 1,93%. E a Alper, que é uma seguradora aí, ela desvalorizou também
naquele mês de outubro em 6,28%. Agora novembro, tá? Vamos lá aos resultados de novembro. A R-Log, uma empresa de logística, também deu uma boa valorizada. Eu só vou destacar os que tiveram uma boa evolução e os que tiveram uma desvalorização, tá? Esses que valorizaram 0,63, 2,2, eu não vou ficar destacando para não ficar uma coisa muito cansativa, tá? Porque muita gente, eu sei que muita gente ainda não se acostumou a esse tipo de vídeo aqui no meu canal, mas eu sei que tem gente que gosta também e eu vou estar sempre fazendo para vocês ficarem acompanhando, tá? Ó, a R-Log, ela aumentou, aí ela valorizou desse mês de outubro para novembro em 8,13%. A Gerdau, que eu fiz novos aportes aí, que eu mostrei, que eu falei para vocês nos meus últimos vídeos, eu fiz novos aportes nela. Ela fechou novembro, ela abriu novembro com 6,83 centavos uma ação e fechou a 7,91 centavos. Valorizou quase 16%. Ela é uma das ações que eu estou fazendo mais aportes aí. A Duratex também teve aí uma valorização de 6,14%, tá? A Intermédica desvalorizou novamente, tá? De R$ 59,07 ela foi para R$ 58,14, uma desvalorização de 1,57%, tá? Vamos ver aqui, ó, a Eneva. Eneva ela foi show de bola esse mês aí. Você vê que no mês de outubro para novembro foi 3,66%. Esse mês subiu 16,29% as ações da Eneva, tá? Também tenho, mas não fiz aportes esse mês. Agora vendo que o que? Ela fez, ela valorizou em outubro e valorizou bem em novembro, agora em dezembro eu posso fazer também um aporte nela. Pessoal, lembrando que esse meu vídeo é apenas assim, é um compromisso com vocês de mostrar essa minha carteira de investimentos. Eu não recomendo, não estou recomendando você aí do outro lado fazer o mesmo que eu faço, tá? Isso aqui é aquela coisa, rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E aquela coisa, não estou recomendando, tá? Só estou passando aí que é um novo conteúdo interessante para vocês que gostam de investimento também. Essa aqui, a de ligas metálicas, que caiu no mês passado, que desvalorizou, esse mês se recuperou e subiu 7,73%. Se em outubro eu paguei 18,95, esse mês de novembro ela fechou a 19,51. Ela recuperou o prejuízo do mês passado, tá? Quem caiu foi a Itaúsa, caiu um pouquinho, mas a Itaúsa ela até dividendos ela paga também, caiu aí 4,03%. Mês passado ela valorizou quase 5%, tá? Mas é uma empresa que esse mês eu também fiz aporte nela. Que o Banco Pactual, 5,62%. Esse aqui só 2%. Qual que é essa aqui? Eu esqueci o nome dela. Deixa eu pegar, já jogo aqui na Rico para a gente ver o nome. Deixa eu ver aqui. Gereissat. Essa aqui eu não lembro direito qual o ramo dela, é que essa aqui é uma pessoa que me recomendou, tal. Eu fui olhar certinho com que ela trabalhava, mas eu não lembro a segmentação dela. Eu ainda estou pegando essa pegada de ações e bolsa de valores, viu, pessoal? Eu não sou aquele expert como eu falei aí para vocês. Até esquecer o ramo aqui das ações eu não tenho ainda muito gravado. A Guararapes aqui, ela também desvalorizou, ó. Deu menos 3,82%. Mês passado ela valorizou só 0,38%. A Centauro, que é uma empresa que eu estou apostando, ela esse mês subiu pouco, subiu só 1,10%. A Elbor, que é uma small cap, também que eu estou apostando, subiu 4,87%. Agora vem uma surpresa que eu gostei demais, galera. A Via Varejo, que é uma small cap, que eu estou apostando, mês passado ela caiu 1,93%. Esse mês ela valorizou 20,11%, tá? E eu fiz aporte nela novamente. A Alper é outra small cap que o quê? Mês passado desvalorizou 6,28%, esse mês foi para 9,96% que ela fechou esse mês em valorização aí.
Aí tem agora os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários em si tem esse HFOF, valorizou o quê? Teve 4 valorizações de fundos imobiliários e 2 desvalorizações. O RBRF valorizou 6%. Os outros, é aquela coisa, fundo imobiliário ele valoriza e desvaloriza um pouco, não tem esse não é tão exponencial, né? Quando cresce, quando cai, pelo menos até o momento aqui. E os que desvalorizaram foram o GGRC e o XPML. Esses dois valorizaram esse mês aí, o GGRC em 4,35% e o XPML em menos 1,82%. For pegar no geral, a minha carteira ainda assim, esse mês, subiu em torno de 2%. Contando assim, o meu investimento no geral, tá pessoal? Mas eu tenho mais ações de certos ativos. Se eu mostrar para vocês aqui o total, claro que eu vou tampar aqui os valores em si, mas a minha carteira, do momento que eu abri em outubro, até a data do fechamento do mês de novembro, aí chegou o 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, que foi segunda-feira, eu peguei e fechei todos os ativos. Aí até o momento, dia 2 de dezembro, a minha carteira subiu aí em 5,43%. Do valor que eu apliquei e ela fechou dia 2 de dezembro, valorizou aí 5,43%, pessoal. Tá interessante, tá legal para mim que eu ainda sou bem leigo nesse assunto aí, mas como vou estar sempre passando para vocês aí o resultado do que está acontecendo, tá interessante. É até legal você também começar, se você ainda não começou a fazer investimentos em bolsa de valores, é legal, pessoal, você deixa de ficar gastando com besteira, alguma coisa que você gastaria, você fala, não, deixa eu segurar isso aqui que vou comprar umas ações de tal lugar aqui. Você começa a falar, você começa a criar também uma outra consciência aí de investimentos. Fora essa opções binárias que a gente já faz, essa renda variável de day trade, de compra e venda de contrato em prazos curtos, prazos longos. Essa daqui, como eu sou mais holder, vou comprar e vou deixar valorizar, quero visar mais dividendos, até porque dividendos, para você ter uma renda legal de dividendos, você tem que ter um patrimônio bem legal aplicado aí, né? Mas com o tempo aí eu vou fazendo os aportes. Para o mês que vem, esse mês, na verdade, eu estou pensando em retirar o valor do meu Tesouro Direto aí, que eu estou com 1.226 aplicado. Estou com 1.226 aplicado que eu fiz em outubro. Novembro eu não apliquei Tesouro Direto. Talvez eu retire esses 1.226, complete aí mais um valorzinho interessante para arredondar e faça novamente só ação e fundos imobiliários. Estou fazendo 50% a 50%, tá? Então esses foram os resultados aí da minha carteira. Um vídeo mais rápido mesmo, só um demonstrativo. Esse mês aí eu venho colocar mais algumas questões teóricas sobre o que é o IPCA, Tesouro Direto. Eu venho com umas partes mais teóricas, mas é isso aí. Vou estar sempre mostrando o resultado de crescimento, valorização ou desvalorização. E é isso aí, pessoal. Quem não for inscrito aí, já verifica a sua inscrição no canal. Já deixa aquele like aí no vídeo para ajudar a divulgar. Já liga as notificações se você gosta de opções binárias, investimentos, dicas, estratégias. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Caso também já faça esses investimentos, tenha até alguma dessas ações que eu faço investimento aí, deixa aí nos comentários para trocar essa ideia. Eu sei que ainda o público que tem nesse meu canal não é muito de investidores, mas aos poucos pode ir aparecendo aí. Quero trocar ideia sobre essas ações, qual que tá boa, qual que tá ruim. Eu tô gostando demais desse tipo de assunto aqui. E é isso aí, galera. Grande abraço a todos aí. Boa quarta-feira. Tô com o jogo do Corinthians e Ceará aqui assistindo. Cruzeiro aí tá penando, né? Se o Ceará ganhar da gente hoje aí, Cruzeiro, próxima rodada, se não ganhar hoje, Cruzeiro cai, hein? Tem que ter cuidado os cruzeirenses aí, beleza? Grande abraço a todos aí, tchau!